Fala comigo, gente boa, bem-vindo ao Bonicast. Por aqui você tem conhecimento, inspiração. Por aqui você tem chaves que te ajudam a crescer na vida pessoal, profissional e empresarial. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para você ver esse episódio e outros episódios que nós temos aqui que vai te ajudar e muito. E eu quero falar principalmente com você que é empresário. Empresa que cuida de gente, ela muda não só os seus resultados, como a sociedade, o mundo. E para falar sobre isso, empresa que cuida de gente, empresa que tem gente saudável trabalhando com eles, eu trago aqui Leidiane Vieira. Essa mulher, ela é potente, ela vai nos mostrar como você pode cuidar de gente através da sua empresa na prática. Ela é especialista em NR1, gestora emocional, terapeuta, escritora, mãe, esposa e empreendedora. E com certeza inspiradora. Leidiane Vieira, bem-vinda ao Bonicast. Obrigada. É uma alegria poder ter você aqui conosco, com toda essa trajetória, né? Você arruma tempo para dormir também? Então, de vez nas horas vagas eu durmo. Fazer aquela refeição bem feita? Faço. Apesar de porque eu tenho 2 crianças pequenas, então as refeições eu sempre priorizo. Eu até brinco com a minha filha, a melhor hora do dia para ela é o café da manhã. Ela já acorda perguntando o que tem de café da manhã. Coisa boa. Ô, Leidiane, quando que você descobriu que você queria trabalhar com pessoas e com as emoções? Foi quando eu entendi que as emoções, ela é capaz de te derrubar ou de te levantar. Uhum. Foi ali que foi uma grande virada de chave na minha vida, que eu falei, eu preciso levar isso para as pessoas, porque uma pessoa emocionalmente bem, ela é capaz de voar, de ganhar o mundo. Sim. Mas a pessoa, ela pode ter tudo na vida, mas se ela não está bem emocionalmente, ela não consegue deslanchar. E aí, essa foi a virada de chave, que eu falei, eu preciso levar isso para as pessoas, que foi algo que foi transformador na minha vida. E aí eu falei, não, eu preciso ajudar as pessoas com isso também. Você teve algum momento na tua vida que você viu que você estava se deixando levar pelas emoções e não estava dando certo? Ou você estava se levando pelas emoções e estava dando muito certo? Qual dos dois você viveu ou mais viveu? Com certeza eu me deixei levar pelas emoções e não estava dando certo. É que a gente chama de emoções destruidoras, né? Exatamente. Destrutivas. Eu passei um período muito difícil da minha vida. Na verdade, eu sempre fui aquela criança assim que, como eu sofri muito bullying na escola, porque eu era muito magra, então eu já vinha ali eu já não era muito boa emocionalmente, sabe? E conforme foi passando o tempo, eu fui tendo muitas crises de ansiedade. E depois, quando o meu filho nasceu e ele foi para a UTI, ali foi um período muito difícil da minha vida, que foi onde eu fiquei destruída emocionalmente. E eu tinha que trabalhar na empresa, né, na transportadora, eu tinha uma filha pequena para cuidar, e eu tinha ali a minha família para gerir, e eu não estava dando mais conta. Foi um período muito difícil, e eu orava, eu pedia muito para Deus que me desse força. Eu falo assim, que eu só consegui sair, às vezes a gente tá em um processo e a gente quer sair no braço, né? Quer dar conta sozinho, mas ali foi um período que Deus, ele me sustentou muito. E com isso, ele me trouxe a possibilidade de entrar para o mundo da terapia, de fazer terapia, de trabalhar com as emoções. E eu lembro até hoje que quando eu cheguei para falar com a terapeuta, né, que meu filho ele não dormia e eu estava muito destruída emocionalmente, ela falou para mim, quem precisa de ajuda é você, não é seu filho. Você precisa se tratar emocionalmente porque o seu estado emocional está acabando com você, com a sua família. E na hora eu levei um susto, porque, né, você não... Geralmente, o que a gente pensa? Vai me acolher. E ali, quando ela falou aquilo pra mim, eu falei, nossa, então é isso, né? Eu tenho que me tratar. E aí foi quando eu comecei, sabe, a entrar pro mundo do desenvolvimento humano. Foi quando eu comecei a trabalhar com as emoções, aí eu melhorei muito. Porque até meu casamento, sabe, foi um período muito difícil. Aí melhorou o meu casamento, melhorou a harmonia dentro da minha casa. Meu filho passou a dormir.
à noite. Eu falei, nossa, então é isso. Eu quero poder levar isso para as pessoas. Eu quero que do mesmo jeito que um dia eu estava muito mal e alguém me acolheu e alguém me resgatou, me ajudou nesse resgate. Sim. E eu acredito muito que foi Deus que me mostrou isso, para que eu pudesse cumprir um propósito aqui na Terra. Muito bom. Uma chave vai cair para mim aqui. Eu espero que você esteja anotando para que a gente saia desse episódio com muitas chaves tomadas e que isso gere decisões na sua vida, né? Você falou bem no início, Lidiane, sobre eu fui lá, falei com a terapeuta e eu achei, nossa, ela vai me acolher. E ela disse que eu que tinha que me tratar, né? E aí agora, no final dessa fala tua, você diz, é bom a gente ter sido acolhido e tarará. Mas lá no início, quando você leva teu filho e ela fala, olha mãe, é você que tem que se tratar primeiro para a gente poder ter, né, esse equilíbrio entre você e seu filho e etc, etc, parece uma afronta. Porque naquele momento, o driver ali é você acolhido, é você, né, eu vou dizer assim, suavemente, né? Vou se tratar de forma suave e tal, leve, e vem um confronto e não uma afronta. Então, você que está precisando, né, se tratar emocionalmente, saiba que o confronto que o profissional faz, né, que a Lidiane faz, que o terapeuta faz, que o mentor faz, não é para te afrontar. Pelo contrário, é para provocar em você a mudança que você precisa. E isso também é acolhimento. Você já tinha feito terapia antes disso? Não, nunca tinha feito terapia. E eu só fui mesmo por causa do meu filho, porque a situação se tornou insustentável. Mas, como você falou, né? Eu levei aquilo como uma afronta. E hoje eu até brinco com ela. Beijo, Lu! Te adoro! Porque pra mim foi tão impactante, porque quando a gente tá ali nesse papel de vítima, é muito complicado. E aí a vítima, ela não quer solução, ela quer alguém que valide você, que fale assim pra você, nossa, coitado mesmo de você, que triste você tá passando por isso. Porque a vítima, ela não quer ter a autorresponsabilidade da vida dela. Sim. E eu vejo que foi muito isso que eu consegui fazer. E tanto é que depois que eu entrei nesse processo, que eu comecei a melhorar, e eu agradeci muito a ela falou assim pra mim, não fui eu que fiz nada, foi você que tomou a responsabilidade da sua vida, você começou a liderar a sua vida, né? E se a gente for parar para olhar, Jesus já fazia isso. Quando ele fazia os milagres e alguém ia lá e agradecia, ele falava, não, foi a sua fé que te curou, não fui eu. Sim. E isso é muito bonito no processo terapêutico, porque quando a pessoa toma a autorresponsabilidade da vida dela para si e quer sair desse papel, nossa, é uma virada de chave muito grande na vida da pessoa. É a máxima de que ninguém muda ninguém, né? A gente encaminha, dá chaves, né? Dá direcionamento, clareia, né? Só que a pessoa que ela tem que tomar essa responsabilidade de agir, de movimentar-se, né? Lidiane, o que fez você perceber que gestão emocional é um caminho não só profissional, mas também pessoal? Eu costumo dizer que nós não somos uma pizza, né? Não tem como a gente separar a vida profissional da vida pessoal. Tem muitas pessoas que falam, tem como separar e tal. Eu não acredito nisso. Também não. É um processo de integração. Porque, por exemplo, quando você está emocionalmente abalado ali na sua família, você não consegue performar bem no seu emprego, né? Uma coisa que meu marido sempre fala muito pra mim, um homem, ele precisa ter um porto seguro dentro de casa. E ele é uma coisa que ele sempre falou pra mim, que ele só consegue trabalhar bem quando ele sabe que dentro de casa as coisas estão bem, estão fluindo, que eu e os nossos filhos estão bem. Ele fala assim, lá fora, pra mim, pode acontecer o que for, mas eu, tendo a retaguarda aqui dentro de casa, pra mim fica tudo muito mais fácil. Então, eu acredito muito nesse processo de integração, que a gente precisa trabalhar as emoções para que a partir desse trabalho das emoções mais qualificadas, a gente consiga fazer essa integração, tanto da vida pessoal quanto da vida pessoal. Porque eu costumo dizer assim, que o seu sucesso na sua vida profissional, ele não pode ser assim, eu tenho um sucesso na minha vida profissional e então vou deixar a minha vida pessoal de lado. Sim. Não tem como, né? Sim. Então, eu acredito muito ali que é um processo de integração da nossa vida pessoal com
a nossa vida profissional. Porque o nosso sucesso em uma área da nossa vida, ele não pode justificar o fracasso em uma outra área. Sim, perfeito. Assim também como o sucesso na vida pessoal, né? Você ter um equilíbrio saber cuidar do seu filho, da tua filha, da esposa, do marido, não justifica também a gente não avançar na vida profissional. Exatamente. Porque muitas pessoas não querem estudar, muitas pessoas não querem mudar, não querem fazer o que precisa fazer. Recentemente você estava em São Paulo agora que você estava? Estava em São Paulo. Esse mês aqui foi assim, foram 3 viagens assim. Então, ou seja, está buscando conhecimento, ou está levando conhecimento e está fazendo o que tem que ser feito para que você tenha um sucesso profissional. Muitos querem o sucesso profissional, mas querem assim, sem ter nenhum tipo de sacrifício, sem ter nenhum tipo de risco, sem se movimentar. Aí não vai cair do céu. Aí fala assim, não, mas olha, eu não estou saindo do meu lugar na vida profissional, mas eu estou bem em casa. Pelo menos estou bem em casa, né? Então, esse equilíbrio que você disse, ele tem que ser realmente balanceado dos dois lados, né? É a síndrome do pelo menos, né? Síndrome do pelo menos. Eu não tô bem na minha vida profissional, mas pelo menos eu tô bem em casa. Né? Eu não consegui um emprego bom, mas pelo menos eu tô fazendo nada aqui em casa. E não é assim que funciona. A gente precisa mesmo. Quem quer mudança tem que estar disposto a pagar o preço. E que não... Eu falo assim, não é barato. Muitas vezes, a minha vida é muito corrida. O tempo que eu tenho livre, eu tô ali estudando na minha casa. Toda semana chega livros. Eu tô sempre estudando, eu tô sempre fazendo alguma coisa. Por quê? Porque isso contribui muito, tanto para minha vida profissional, mas também para minha vida pessoal. Sim, às vezes um livro que eu leio vai melhorar no meu casamento, vai melhorar o meu processo de maternar. Então, não é fácil. Mas também viver na síndrome do pelo menos, eu acho que é mais difícil. Sim, com certeza, com certeza. Risca aí, síndrome do pelo menos da sua vida, hein, gente boa? Vamos lá, Leidiane, como que você concilia, né? Você diz que tem tempo para dormir e para comer, né? Então, como que você concilia esse tempo, né? Mãe, esposa, empreendedora, escritora, palestrante... Com muita gestão emocional e gestão de tempo, né? E quando eu tô em uma área, eu tô 100% focada ali. Quando eu sou mãe, eu tô 100% ali sendo mãe. Eu brinco com as crianças, às vezes a gente faz cabana, a gente brinca e tudo mais. Quando eu tô no meu modo empresária, né, com a transportadora, eu tô 100% ali também. Quando eu estou com os meus pacientes, eu também estou 100% ali. O mundo pode acabar, eu nem fico com celular nem nada. Tanto é que às vezes eu até demoro a responder mensagem. Então, tendo essa gestão de tempo, porque sem esse equilíbrio, sem você ter essa gestão de tempo, você não consegue fazer nada. E aí começa a atropelar as coisas. Aí você começa a fazer uma coisa, dali a pouco você começa a fazer outra, e aí nada sai bem feito. Verdade. Qual que é o segredo para ter uma boa gestão de tempo, uma gestão de tempo eficiente? Eu trabalho muito o meu emocional, sabe? Para que eu não entre nessa questão da culpa. Eu trabalho muito a minha autocompaixão. E eu sempre dou o meu melhor de mim naquele momento que eu estou ali, para aquela atividade. Eu nunca quero fazer algo, vou fazer mais ou menos aqui porque eu tenho que fazer só para cumprir tabela. Não, eu sempre faço o melhor que eu posso nas condições que eu tenho naquele momento. E eu tenho muito essa questão da autocompaixão. Tem vezes que também não vai sair 100%, mas eu tenho certeza que eu dei o meu melhor de mim. Tem dias que as crianças chegam cansadas da escola e da birra, não quer tomar banho, eu vou lá e aí acaba, principalmente o meu filho menor, às vezes ele dorme, o que eu faço? Eu vou lá, eu pego um lenço umedecido, passo nele, eu falo assim que é você escolher as guerras que você quer enfrentar. Quem é mãe aqui sabe que às vezes a criança está dormindo, você acorda para dar um banho, nossa senhora, é uma guerra. Aí já era. Então, eu costumo dizer assim, eu escolho as minhas guerras. E assim, eu sempre priorizo muito a alimentação das crianças, mas tem dia que vai ser pizza no jantar e tá tudo bem. É todo dia? Não, claro que não. Eu cuido muito dessa parte. Mas essa questão de ter essa autocompaixão e ter foco nas coisas, eu acredito que é o que me ajuda muito, sabe? De não ficar me culpando pelas coisas.
Fala sério aí, gente boa. Ainda bem que você está assistindo esse episódio, né? Espero que você esteja anotando para você não esquecer. A cabeça é ótima para ter ideia, mas é péssima para guardar. Então, escreva, anote. Eu quero somar a prática de autocompaixão, que é muito bom você aprender a desenvolver, né? Passar por uma terapia para saber desenvolver isso, né? Uma meditação. Porque essa é a dificuldade das pessoas em dizer não. Porque para você ter foco, né, estar realmente, né, em mindfulness, 100% presente naquilo que você decidiu fazer para a tua vida naquele período, né, seja de manhãzinha, seja à tarde, seja à noite, você vai ter que dizer não. Ou é para o teu filho, ou é para o teu marido, ou é para si mesmo, né, ou é para um colega, para um familiar. Você vai ter que dizer não. E se você não tiver essa prática aqui, ela ajuda muito você a se fortalecer, a você se entender e a você entender que você merece dizer não para algumas coisas para ter aquele tempo, para tomar um café, para estudar. Exatamente, eu falo que isso é trabalhar com propósito. O que chega muito para mim? As pessoas falam, Leidiane, eu quero entender o meu propósito de vida. Eu quero propósito. Eu falo, gente, sabe o que é o propósito na prática? O propósito é, eu me proponho a... E eu vou lá e cumpro. Por exemplo, eu acordo de manhã, hoje eu tinha um podcast, eu me proponho a chegar na hora, a fazer as coisas, dar o meu melhor de mim, e esse é o meu propósito do dia. Então, o que eu fiz? Levantei mais cedo, organizei as coisas que eu precisava, eu sabia que não daria para eu levar as crianças para a escola. Já ajustei com meu marido para ele levar, dei banho nas crianças mais cedo, e aí consegui chegar aqui no horário. Então, quer dizer, eu cumpri o meu propósito. Sim. Isso é cumprir o propósito, eu me proponho a e fazer. E essa questão de dizer não, é muito fácil a gente se perder da gente e começar a sair dizendo sim para várias e várias e várias coisas. Eu, ultimamente, o que eu mais faço é dizer não. Hoje tem um jantar. A minha irmã brinca comigo, fala, eu não vou mais te convidar, porque eu te convido, você nunca vai. Eu falo, por quê? Esses dias eu até brinquei com uma amiga minha, falou assim, nossa, você tá sumida, como que faz pra gente te ver? Eu falei pra ela, só me contratando agora. Agendando o horário. Agenda o horário comigo que a gente se vê. Gostei. Só me contratando. Mas é isso, né, Boni? É a gente conseguir fazer essa gestão do dizer não, pros pequenos prazeres, porque se a gente sair dizendo sim pra tudo, acaba que a gente se enrola ali e não consegue fazer nada. Sim. Muito bem. Qual foi o maior desafio emocional da sua vida até hoje? Com certeza foi a estada do meu filho na UTI. Lembro de um dia muito fatídico que eu falei, não, aqui eu entendi que é eu comigo mesmo, que apesar de que várias pessoas na vida poderão me auxiliar, mas se eu não der conta de mim, se eu não liderar a minha vida, foi o dia que o meu filho foi transferido para Cuiabá e ele ficou na UTI por um tempo, ele estava na UTI neonatal. E até então eu ficava no hotel, ia vê-lo todos os dias. E bem nesse dia, a doutora responsável pelo caso dele me ligou e falou, ele foi transferido para a UTI pediátrica e agora você vai poder acompanhá-lo. E eu fiquei muito feliz, né? Eu fui lá, conversei com a chefe lá da UTI. E ela falou pra mim que eu poderia levar minhas coisas. Eu falei, tá. Eu cheguei lá com uma mala. Nem era uma mala grande, era aquelas malinhas de 10 quilos que a gente viaja. E quando eu cheguei lá, ela olhou pra mim e falou assim, onde você vai com essa mala? Eu falei, são minhas coisas, eu preciso tomar banho, não sei nem quando que eu vou embora daqui. Ela falou, não, mas aqui não pode entrar mala. Eu falei, mas você falou pra mim que eu poderia trazer. Ela falou, não, você pode trazer um par de roupa. Aí eu olhei pra ela e falei, mas eu não tenho onde deixar essa mala. Eu acabei de fechar a minha estadia lá no hotel. E esse hotel que eu tava, ele era um hotel muito concorrido, que pra você estar lá, você tinha que agendar antes. Então, tinha toda uma logística. E eu falei, e agora? Onde que eu vou ficar? Aí eu liguei pro meu marido, ele não atendia. Eu lembro que eu sentei naquela calçada ali do hospital, Boni. Eu abaixei minha cabeça e eu chorei. Mas eu chorei tanto, Eu me senti ali muito abandonada. Eu me senti muito mal. Falei, agora, o que eu vou fazer da minha vida com essa mala? Eu não tenho onde deixar, como é que eu vou fazer? E eu liguei pro meu marido, ele não atendia. Aí me veio uma luz, assim, eu falo que Deus sempre foi muito bom comigo, porque apesar de eu ter demorado para entender as coisas, mas eu acho que tinha vezes que ele me dava um chacoalhão e eu não entendia, aí ele ia lá e me mostrava, é assim. Aí me veio uma luz, eu falei assim, não, eu vou voltar pro hotel.
Aí eu corri, sabe? Assim, eu lembro que eu levantei, eu passei a mão na minha cara, assim. Falei, não vou mais ficar chorando, que ficar aqui chorando nessa calçada não vai adiantar nada. E o povo passava ali lá em Cuiabá e ficava acho que, pensando que eu era uma doida, né? E quem sai do puerpério sabe que o período que a gente tem bebê é muito difícil, né? A gente fica muito vulnerável, ainda mais na situação que eu tava ali. Sim. E eu lembro que eu catei minha mala e fui, sabe? Atravessei a rua, cheguei lá, falei pro rapaz da recepção, aquele quarto que eu tava já fechou? Você já entrou alguém no meu lugar? Ele falou assim, não, a moça tá limpando, mas a gente já vai disponibilizar. Falei, não disponibiliza não, eu vou ficar com o quarto. Aí ele falou assim, mas a senhora não ia ficar na UTI com seu filho? Eu falei, não, mas o quarto vai ser só pra guardar minhas coisas. E aí ali, sabe, foi uma grande virada de chave, que eu falei, nossa, o emocional. Sim. Porque daí, acho que foi o momento mais difícil da minha vida, de tudo que eu passei, porque até então, apesar de estar ali com meu filho na UTI, eu ainda me sentia acolhida. E ali eu me senti muito sozinha, porque não tinha ninguém para me ajudar a tomar a decisão. Eu tive que tomar a decisão, eu tive que pensar com tudo que estava acontecendo ali. Então, eu acredito não, ali foi o período, o dia mais difícil até hoje, assim, da minha vida, e foi bom também, porque eu levei um chacoalhão da vida, e eu entendi que eu preciso liderar a minha vida. Sim. E aí, depois eu consegui falar com meu marido, ele falou, não, você fez a decisão certa, não tinha o que fazer. E aí, continuei pagando, sabe, o hotel só para guardar a minha mala, até o dia que meu filho recebeu alta. Uau. Você é especialista, né, em NR1, e isso é algo que está em alta, e as pessoas precisam aprender a respeito disso, principalmente os líderes, os donos de negócio, né, os gestores. Se porventura, embora esteja em alta, ninguém ouviu falar, o que é a NR1? A NR1, ela na verdade, ela já existia, né? Sim. Que se trata da obrigação das empresas de tratar os riscos ocupacionais dos colaboradores, né? Que é o PGR e o PCMSO. Só que agora, com a alta demanda de pessoas com sofrimento emocional, o governo falou, não, a gente não está dando conta aqui. Muitas pessoas entraram em burnout, muitas pessoas em sofrimento emocional, muitas pessoas com ansiedade, em depressão. Aí o governo fez o quê? Falou, agora as empresas precisam olhar para as emoções desses funcionários, desses colaboradores. Precisa ser alguma coisa a ser feita ali. Mas não é do colaborador individual, do colaborador individual. É do espaço ali, né? Do ambiente. A NR1, ela vem para medir os riscos psicossociais daquele ambiente. Se aquele ambiente... Como que tá aquele ambiente para aquele colaborador? Quando a gente ouviu falar... Eu já trabalhava com emoções e tudo mais, e aí eu lembro que eu falei pro meu marido, falei, agora a gente vai ter que tratar a saúde emocional dos colaboradores. Aí ele virou para mim e falou assim, nossa, uma coisa a mais que o governo inventou, mais um imposto, mais um não sei o que, já não basta. Aí eu olhei para ele e falei, não, mas isso é ótimo. Aí ele olhou para mim e falou assim, você não tá pensando com a cabeça de empresária? Eu falei, não, eu tô pensando com a cabeça de empresária, sabe por quê? Porque quando a gente trata a saúde emocional dos nossos colaboradores, automaticamente eles vão trabalhar mais dispostos. Então, isso... E outra coisa, você vai ter contratos de trabalhos muito mais estabelecidos ali, você vai conseguir direcionar muito melhor aquele funcionário. Então, essa nova NR1, ela veio muito para fortalecer isso. A questão da saúde emocional dos colaboradores nas empresas, que é uma coisa que precisa ser olhada. Muito bom. Então, você que está ouvindo aí, precisa trabalhar isso. Fique atento à próxima pergunta e pode chamar a Leidiane para fazer uma inspeção, para poder trazer uma solução para as empresas. A pergunta é, como as empresas podem aplicar a NR1 de forma simples, mas poderosa? Olha, o principal fator para você conseguir aplicar ele de uma forma simples e poderosa é passando o questionário em uma empresa. Porque muitas vezes o gestor, o líder, ele nem sabe direito o que está acontecendo ali, né? Então, quando você passa esse questionário para saber como que está a ambiência ali,
Através disso, já é um dado que você tem. Segundo, tratar a segurança psicológica dos funcionários e tratar muito também o emocional dos líderes. Que eu falo assim, que o líder, ele precisa ser porto seguro do ambiente de trabalho, do time. É como uma casa mesmo, ali tem o pai, tem a mãe, tem os filhos, então o líder, ele precisa ter esse entendimento. A partir disso, a empresa já consegue ter esse diagnóstico e começa a ver o que precisa ser trabalhado ali. Se é uma liderança, se é uma questão de assédio moral, se é uma questão de funções, que muitas vezes a função não está muito clara, o trabalhador, ele às vezes é contratado e para ele não fica muito bem estabelecido qual que é o cargo que ele vai ocupar ali, e isso também gera uma ansiedade. A partir do questionário, o empresário, ele já consegue ter esse diagnóstico. Sim. Eu leio bastante também e nunca teve tanta produção científica comprovando o efeito da felicidade do colaborador nos resultados corporativos. Né? Colaboradores que se sentem mais felizes, eles são mais seguros, eles ousam mais e eles performam mais. Aí nós temos livro como, por exemplo, O Jeito Harvard de Ser Feliz, que é puramente científico, que traz esses dados. E uma das constatações que teve, que trouxe baixa de performance e crise emocional para os trabalhadores, é a ilusão do isolamento. Quanto mais as mesas estão longe e menos se tem contato visual, né, e proximidade, contato físico, claro, de respeito, né, mas que a gente consegue pegar uma coisa aqui do outro, falar com o outro, trocar uma ideia com o outro, baixa performance, mais dificuldade, maiores crises emocionais, etc. É claro que tem que ter uma moderação. Você não vai colocar as mesas para a gente ficar ali trocando ideia ali aleatoriamente, né? Mas a aproximação física ajuda a ter um aumento de performance e diminuir a questão emocional. Então a NR1 ela não vem só para, pelo que eu entendi, você me corrige, só para dizer assim, você tem que fazer treinamentos. Você tem que trazer um palestrante. Você tem que trazer um coach para ficar aqui dentro da tua empresa aqui, uma vez por semana, 2 vezes por semana, fazendo uma fala. Mas sim estudar a ambiência, que é como que está ali a logística da empresa, daquele setor, daqueles departamentos, etc. Exatamente. A NR1, ela não trata do colaborador no individual, ela trata do risco do ambiente. Então... Isso se dá em todas as esferas, operacional, exatamente, tático, ali, estratégico. Exatamente, ela vai medir o ambiente daquele local de trabalho. Então, igual você falou da questão das mesas, esse relacionamento humano, ele é muito importante. Tanto é que eu estava lendo um estudo que as pessoas que estão em home office, tem muitas empresas que estão retornando. Sim. Porque teve essa ilusão de que o home office, ele era melhor. Sim. Claro que em algumas cidades, por exemplo, São Paulo, que o trânsito ali, ele é muito... o trânsito ali é muito difícil, jornadas muito longas e tudo mais. Mas esse contato físico, nossa, a neurociência já provou que quando você ajuda ali um colega, ele te libera serotonina, e aí automaticamente vai te dar essa sensação de prazer, de bem-estar. Você consegue, às vezes, o que acontece? Por exemplo, nós 2 trabalhamos juntos, eu tô com um problema em casa, eu sei lá, tô muito mal, você vai me ver e vai falar, uai, Lady, você tá bem? Você tá precisando de alguma coisa? Então, quer dizer, o ambiente de trabalho ali, ele é um suporte emocional também ele é terapêutico. Ele é terapêutico. Tanto é que eu mesma sou uma pessoa que eu gosto, sabe, de sair, de conversar com as pessoas. Isso para mim faz muito bem. Então, essa questão da proximidade, da felicidade no trabalho, ele é um fator determinante para que as empresas consigam ter resultados muito melhores. Muito bom. E a NR1 se aplica a todo segmento. Industrial, varejo. A todos os segmentos. O agro. Qual é o erro
que você entende, assim, você transita também pelo agro, né? A empresa de vocês também tem contato com o agro. Qual é o erro mais comum que o agro tem no trato com as pessoas? Eu vejo muito que é isso, de não olhar muito para o emocional, porque o agro, ele, por ser muito ambiente de fazenda, ele já é majoritariamente muito homens, né? São poucas mulheres que trabalham no agro. Então, o homem, ele já tem aquela cultura de que homem não sofre emocionalmente, o homem tem que ser forte o tempo todo, o homem tem que dar conta o tempo todo. E se você for olhar, o índice de suicídios em homens, a taxa é muito maior do que de mulheres, porque mulheres, para elas é muito mais fácil ir em busca de... Sim, para as mulheres é muito mais fácil. Eu não estou bem, eu vou procurar um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, do que para o homem. Então, o que acontece? Eu vejo que o agro, as metas são muito altas. Agressivo. São muito agressivas. E claro, tem que ser, porque eu falo assim, que empresa tem que dar lucro, gente. Senão vai virar ONG, vai virar filantropia ou qualquer outra coisa. ONG, né? Tivemos aqui a Florescer, né? Um beijo, pessoal da Florescer. Precisa de recursos. Precisa de recursos. Não, eu já trabalhei em ONG, eu lembro que era suado. Captar recursos. Sim. Todo real faz diferença. Exatamente. É um CNPJ, você precisa. É um CNPJ. E aí, qual que é o principal, quando alguém vai abrir uma empresa, ela precisa ter lucro, porque ela tem impostos, ela tem funcionários, e ela tem que ter o lucro ali. Mas eu vejo, assim, que o agro, ele tem metas muito altas a serem cumpridas. E isso, muitas vezes, por se tratar um ambiente altamente masculino, eles não olham muito para essa questão da saúde emocional. Sim, verdade. Então, eu acredito que precisa ser olhado. Eu também transito nessa área, né, da inteligência emocional, e a gente vê diferença. Quando a gente vai fazer um treinamento, vai propor um treinamento para empresas do agro voltado à inteligência emocional e treinamentos voltados a vendas. Nossa, você chega para falar assim, eu vim aqui visitar você para te conhecer aqui e tal, e também para dizer que a gente tem um treinamento de vendas na cidade, alguma coisa assim, nossa, as portas se escancaram. Se fala inteligência emocional, o pessoal, como que é? Pra quem que é? Pra quem que é? É ser humano? Na verdade, até cachorro faz tratamento emocional, né? Então, é para todo mundo, mas é um negócio que você tem que embalar de uma outra forma, porque a dificuldade de aceitação, principalmente no agro, né, de que você tem que trabalhar o emocional do seu colaborador e que ele vai render mais. Um gerente de fazenda bem emocionalmente, o resultado é um gerente de fazenda mal emocionalmente, o resultado vai ser totalmente diferente. Um operador de uma máquina agrícola que custa milhões, bem emocionalmente é um, né? Mal é outro, e assim sucessivamente. Então, se eles despertarem para isso, com certeza eles vão ter um trato totalmente diferente e vão ter resultado diferente, né? Porque o resultado no agro é muito expressivo, né? Com certeza. E eu falo ali que o agro é uma pressão psicológica diária, porque ele lida... E quando você trabalha com coisas previsíveis é mais fácil, mas o agro, ele trabalha com coisas que não são previsíveis. Por exemplo, o clima. Sim. Já teve vezes da fazenda nos contratar para um determinado tempo e ter que se estender muito mais, porque ou choveu demais, e também já teve vezes de contratar e suspender as operações, falar, olha, não choveu, não tem como plantar. Como é que vai plantar sem chuva? Então, isso já é uma pressão psicológica danada. Sim, aí você tem clima, você tem jornadas longas de trabalho. Muitas vezes você também tem o isolamento, né? Tanto no agro ali voltado à lavoura, quanto na indústria, né? O pessoal que trabalha nas caldeiras e etc. Se você tem a questão das metas agressivas, o risco tanto físico, né, de vida, quanto financeiro. São N coisas que vêm para desafiar quem está no agro. Então, para quem está ouvindo de forma prática, como eu sou um produtor rural, ou eu sou um gestor de fazenda, ou de indústria, como que eu preparo o meu colaborador para ele ficar bem emocionalmente? O que você tem? O que você diria para ele?
Eu começaria primeiro com a gestão das emoções. E uma coisa que é muito fácil, que poucas pessoas fazem, é trabalhar a respiração. As pessoas não sabem respirar. Já falei isso aí. É uma coisa de doido. Encurtada, né? E não sabem respirar. Eu brinco com a minha filha. Às vezes acontece uma coisinha, ela cai no chão e ela vem de lá pra cá. Chorando. E eu falo, respira. Volta, respira. E ela vai respirando. Ela fica 1 minutinho ali respirando e ela já melhora. Eu falo, tá vendo? Era só você respirar. Sim. A técnica da respiração, ela é maravilhosa. Eu já fiz ela com colaboradores em fazendas. E depois a enfermeira falou pra mim, olha, essa técnica sua da respiração tá dando o que falar, porque os colaboradores aqui, às vezes, eles estão estressados e falam, eles não lembram do seu nome, Leidiane, mas eles falam assim, aquela mulher que veio aqui falou que era pra gente respirar, então bora respirar. Eu não costumo respirar muito perto das pessoas, que às vezes pode acabar com o oxigênio. Mas olha, essa é uma técnica poderosa e assim, você vai lá dar a palestra, né? Você vai lá dar orientação, ensina técnicas, só que o pessoal também precisa ajudar, né, a equipe lembrar disso. Enquanto você falava aí da respiração e que as pessoas gostaram, me veio na cabeça, né? A empresa fazendo indicadores ali, placas ali, postando ali, ó, respire, né? Para lembrar o colaborador daquela técnica. Porque a tendência é que nas 24 horas, 72 horas, a gente está fresco ali, está fazendo. Mas daqui a pouco você entra no automático de novo e o negócio foi embora. Então tem que ter uma alimentação disso daí que você está ensinando, né? Exatamente, porque as empresas, elas podem adotar campanhas, não só da respiração, mas, por exemplo, as pessoas não tomam água. Elas esquecem de tomar água. Nosso corpo, ele é composto de 70% de água. Então, nós precisamos tomar água. Quando a gente toma água, o nosso cérebro, ele oxigena melhor. Sim. Alimentação. Também. Tem gente que às vezes chega pra mim e fala, eu acho que eu tô com depressão, eu tô muito ansiosa. E aí eu sempre faço ali um checklist, né? Você tá tomando água? Ai, nossa, minha vida é corrida, eu não lembro de tomar água. Tem gente que fala pra mim que só toma refrigerante. Tereré. Eu falo, não, água você não toma. Mas é líquido, eu falo, mas não é a mesma coisa. Então, as empresas, elas podem adotar campanhas para incentivar os funcionários a tomarem água, a se alimentarem melhor. Exercício físico também, nossa, é uma coisa maravilhosa que eu falo que se tivesse, de todos esses, se tivessem como encapsular o exercício físico que dá para a pessoa tomar... Era bom, né? Era bom demais. Eu brinco que eu tô louco pro Elon Musk criar um driver, como chama aqueles robôs humanoide, para ele ir lá treinar por mim e fazer o download em mim. Exatamente. Porque são coisas assim maravilhosas que vai trazer resultado pros colaboradores. E as empresas podem adotar campanhas e fazer isso, incentivar. E no caso da atividade física, que o cara tá me ouvindo ali, né, tá te ouvindo e fala assim, não, mas você tá doido, eu já ando demais lá no campo, lá na roça, lá na indústria, se colocar um Strava aqui marcando meus passos aqui, daria 100 passos por período. Mas só porque a pessoa trabalha em movimento já é bom, mas isso não quer dizer que ela não precise de uma atividade que ajuda ela ainda mais, né? É porque tudo é intencional, né? É a intenção que você tá indo fazer o negócio. Por exemplo, você sai para caminhar, eu tô indo caminhar. Sim. O seu cérebro, ele já entende de uma forma diferente. Então, seus neurotransmissores já vão trabalhar de uma forma diferente. A qualidade ali daquela caminhada vai ser outra. Sim. É diferente de você trabalhar, lógico, ajuda, né? Uma pessoa que, por exemplo, se ela for ficar sentada o dia todo e não fazer nada... o resultado dela vai ser diferente daquela pessoa que anda o dia todo. Mas o exercício físico com intenção, você sabendo que você está indo ali fazer aquela caminhada, aquele exercício em prol da sua saúde, é a chave. É igual o cansaço, né? O pessoal fala assim, eu não entendo. Eu não vou viajar porque cansa igual tá trabalhando. Não, cansa igual cansaço, não é igual. O cansaço de praia e o cansaço de escritório é diferente. Tô cansado. Por quê? Caminhei 1 hora na beira da praia.
Mas esse cansaço é um cansaço totalmente reparador, né? A oxigenação do teu cérebro, o contato com o verde, né? Nós estamos todos aqui de verde aqui hoje, né? E não tem nada a ver com Palmeiras, né? Mas os estudos comprovam que quando você está na natureza, em contato com o verde, existe uma liberação hormonal que traz equilíbrio para o teu corpo, né? Porque a gente é natureza, o ser humano é natureza. Então o cansaço ele é diferente, assim também a atividade física, né? Com certeza. Recentemente eu estava lá em Florianópolis, né? E o hotel que eu estava era bem em frente à praia, era só descer e ir. Aí eu tinha um dia extenso. Eu falei assim, eu poderia levantar agora e caminhar um pouco na praia, né? Daí meu cérebro, veio meu sabotador, falou assim, vai descansar, todo dia você acorda de madrugada, você acorda às 5h30. Dorme pelo menos até 7 horas. Aí veio meu sabotador. Aí eu lembro que eu gosto muito das palestras do Mário Sérgio Cortella. Sim. Escutei o Mário Sérgio Cortella falando no meu ouvido. Levanta daí, uma pessoa que tem 75 anos, que fica dormindo muito, ela dorme 25 anos. Levanta daí, para de preguiça. Eu corri, levantei. Aí só escovei meus dentes, botei uma roupa e fui caminhar, sabe, na praia, igual você falou. É outro cansaço. Voltei de lá cansada? Voltei, porque a areia cansa. Sim. Voltei mais ofegante, porque daí eu tinha horário também, que eu tinha que me arrumar. Mas o meu dia foi mais produtivo. Com certeza, porque o cansaço do trabalho, ele tá bem enviesado, ele tá muito nutrido de cortisol. O cansaço do treino, o cansaço do passeio, né? O cansaço de você ter ido curtir uma praia, de você ter ido passear com as crianças num playground, ele está nutrido de hormônios livres. Então, o resultado para o teu organismo, ele é totalmente diferente, né? A desintoxicação mental é poderosa quando você alimenta essa prática, né? A tomada de decisão. Como gerir as emoções podem trazer clareza e decisões assertivas, Lidiane? Quando nós estamos em um sequestro emocional, automaticamente, quando a gente vai tomar decisões, nós não tomamos decisões qualificadas. O que seria esse sequestro emocional? Quando você está ali na raiva, no medo, no ressentimento, esses são emoções que automaticamente, quando você vai tomar uma decisão, ela não vai fazer com que você tome uma decisão mais assertiva. Mas quando você pensa e fala, que emoção eu estou sentindo? Para onde que isso está me levando? Isso vai me levar para o mais? Será que eu estou tomando uma decisão certa? Quando você usa da sua inteligência emocional para isso, para se resgatar desse sequestro emocional, automaticamente você já vai conseguir lidar com tomadas de decisões mais assertivas. Sim. E também, quando você tem essa inteligência emocional para isso, por exemplo, quando você toma uma decisão que talvez não tenha o resultado que você estava esperando, você não vai cair na autossabotagem de ficar se culpando. Porque, talvez poderia ter sido diferente. Poderia, mas esse foi o resultado. E o que eu posso fazer aqui para mudar? Deu esse resultado, o que eu posso fazer para melhorá-lo? Então, eu acredito muito nisso, que a inteligência emocional, com certeza, ela nos ajuda a ter tomadas de decisões muito mais assertivas e muito mais claras. E ajuda a gente a sair do sequestro emocional muito mais rápido. E aí, para isso, a gente tem que entrar lá naquela fala tua, no início, da autorresponsabilidade, né? De saber que eu sou capaz de gerir, porque senão a gente na síndrome de Gabriela. É muito bonito isso que a Lidiane tá falando, Boni, mas eu nasci assim, não, eu cresci assim, meu pai era assim, turrão, e eu também sou turrona, né, e tal, e eu vou morrer assim. Aí essa pessoa nunca vai ter inteligência emocional mesmo. Não, e trabalhar, assim, a responsabilidade, bancar as decisões, eu fiz isso aqui, eu vou bancar. Sim. Recentemente, a gente, como nós temos a transportadora, nós compramos muito pneus, né? Aí meu marido comprou achou um fornecedor, comprou o pneu. Ele, nossa, ele tá vendendo mais barato, eu tô querendo comprar uma carga. Falei, não, espera, não vamos comprar esses pneus agora. Vamos esperar vamos pegar ali um relacionamento com ele. Aí ele comprou a segunda carga. Ele falou assim, mas eu já comprei a segunda vez. Eu acho que ele é honesto, ele vai entregar, porque não era um fornecedor daqui, era de Rondonópolis. Aí o que aconteceu? O cara não entregou os pneus. Aí deu um prejuízo para nós de R$8.000. Aí na hora ele, nossa, falei, não, agora já foi.
qual que é o aprendizado que a gente tira disso? Eu falo que não é o que te acontece, mas sim o que você faz com o que te acontece. Qual que foi o aprendizado que nós tiramos dessa situação? Não confiar demais de primeira. Sim. E se tivesse comprado a carga toda de pneu? Ia ter um prejuízo ali de 30 mil reais ou mais. Sim. Então, quer dizer, é bancar as decisões. Ficar chorando ia resolver, ficar reclamando, ai meu Deus, ó céus, ó vida, e agora, o que eu vou fazer? Não, já foi, tá. Eu falo que empreender é cair rápido e levantar com elegância, levantar com elegância, rapidez e com resultados, né? Sim. O que eu aprendi com isso? A Bíblia fala sobre isso. Tem um salmo que diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Toda vez que eu falo desse trecho, eu gosto de ilustrar de uma forma bem enérgica, né, que eu não vou fazer aqui, mas uma pessoa chorando a madrugada toda. Como será? É feio, né? Chora. E eu desafio você, chora essa noite todinha. E aí quando amanheceu o outro dia, me dá um feedback se as coisas se resolveram. Vai resolver? Você não deu o exemplo lá do dia do teu filho, que você ficou chorando na beira lá, enquanto você chorou, alguma coisa se resolveu? Não se resolveu, mas a hora que você falou, não, peraí, eu vou voltar lá no hotel, chupou a lágrima, e foi para cima do hotel para achar uma possibilidade, você achou o caminho. Então o texto bíblico, ele não está errado, mas o que ele quer dizer? Que você pode chorar a noite inteira, você é humano, é passivo você... É possível você chorar uma noite toda. O que não dá é o sol se levantar e você continuar desse jeito. Chorou a noite toda? Foi difícil? Foi uma traição? Foi uma decepção? Foi um negócio que não deu certo? Foi uma frustração? Levanta a tua cabeça, saiba que Deus ele é contigo e vá para cima resolver. Aproveita que o dia raiou e vamos vestir a alegria. Porque a alegria, a felicidade é uma decisão. Os fatores podem promover mais ou menos, as circunstâncias podem promover mais ou menos, mas é uma decisão eu querer ser feliz. E eu vou para cima desse dia para reverter isso. Isso muda a nossa circunstância. Exatamente, Boni. Uma coisa que eu sempre falo muito para as pessoas que eu acompanho é: nós já temos o nosso cérebro reptiliano por natureza, né? Qual a facilidade que nós temos de entrar no estado de luta ou fuga é muito rápido. Sim. Então, o que a gente tem que fazer? Treinar o nosso cérebro para usar mais o nosso córtex pré-frontal. Por quê? Porque é a partir dela que a gente vai tomar decisões mais assertivas. Ficar ali no estado de luta ou fuga não vai resolver a situação. Não resolve. Eu sou a prova viva disso, sabe? Que se eu tivesse ficado naquele estado que eu estava, que foi quando meu filho saiu da UTI, por todo aquele processo, nossa, eu nem sei onde eu estaria hoje. Talvez eu nem estaria mais aqui. Porque o sofrimento foi tão grande, foi tão insuportável, que muito provavelmente eu poderia não estar mais aqui. Eu poderia não ter suportado. Mas eu escolhi, foi uma decisão. Eu falei, não, eu vou tomar as rédeas da minha vida e eu vou liderar a minha vida. Se aconteceu isso, então o que eu posso fazer para melhorar, para sair melhor ainda? Eu costumo dizer que a gente tem que trabalhar para a gente sair melhor do que a gente entrou. É como uma formação. Quando a gente entra para uma formação, nós temos um estado ali. Quando você sai, você tem que estar muito melhor, você tem que ter aprendido alguma coisa, você tem que ter aprendido ali. Então, a vida é assim, aprender com as situações. Porque ficar reclamando é muito fácil. Sim. Eu costumo dizer assim, nada nunca vai me faltar. Deus nunca vai me deixar faltar nada. Se eu estou passando por essa situação, algum aprendizado eu tenho que tirar daqui. Top. E para quem está ouvindo a gente e se perguntando como que eu vou saber que o meu clima organizacional está doente, está tóxico? Muito boa pergunta essa. Quando você começa a ver ali que você está tendo uma alta taxa de absenteísmo, de turnover, de presenteísmo, que é aquele funcionário que só tá o corpo ali, a mente já foi. É de corpo presente. Só tá o corpo. Ali é a hora de você entrar com uma intervenção. Você pode parar e analisar e ver que o seu clima organizacional, ele tá doente. Você precisa ver para a cultura da sua empresa. Porque cultura é tudo aquilo que você tolera. Então, o que você está tolerando ali na sua empresa que está adoecendo?
Então, esses são os principais fatores que as empresas precisam olhar. Você faz pesquisa de clima organizacional? Faço. Quando eu vou, na verdade, essa pesquisa é o primeiro passo, né? Quando eu vou fazer a implementação em uma empresa, é o ponto-chave. É dali que eu vou ver para onde que eu vou olhar. É um diagnóstico de risco psicossocial mesmo. É a partir desse diagnóstico que eu vou olhar por onde começar. Né? O que está acontecendo ali naquela empresa? É um problema de cultura? É um problema de gestão? É um problema da liderança? O que está acontecendo? Então, essa pesquisa ela é muito importante ser feita. Muito bom. E aí, gente boa, você sabe qual é o estado emocional do seu clima organizacional? Não sabe? Só chamar a Leidiane, arrasta pra cima, né, Leidiane? Exatamente. Porque é necessário olhar, né, Boni? Principalmente, eu falo que os líderes e os gestores, ou até mesmo os donos, porque tem muitas empresas que é o dono que ainda está ali, ele precisa olhar para aqueles funcionários, para a empresa, o que está acontecendo ali. Porque, por exemplo, esses dias eu fui atender um cliente e ele falou para mim, eu não aguento, qual que era a dor dele? Nossa, funcionário não para. Funcionário chega e sai, fica um pouco e sai. Eu falei, e como que tá o seu relacionamento com os funcionários? Ele não, tá bom. Aí eu falei pra ele, e você, assim, emocionalmente, como que você tá? Ele falou assim, nossa, olha, eu vou te falar, tem dia que eu tenho vontade de fechar essa empresa. Tem dias que é só por Jesus. Aí eu falei pra ele, e você fala isso na frente dos funcionários? Aí ele, eu falo, se eu estiver estressada, eu falo assim, eu vou fechar essa empresa. Eu não aguento mais isso aqui não, tá me dando trabalho. Aí eu perguntei pra ele, quanto tempo que você namorou com a sua esposa antes de casar? E ele me disse, 2 anos. Falei, quando você começou a namorar com ela, qual que era o seu objetivo? Meu objetivo era casar com ela. Falei, se ela falasse pra você que não ia se casar com você, o que aconteceria? Eu ia largar dela. Falei, então, se você fica falando pro seu funcionário toda hora que vai fechar a empresa, ele não tem segurança, ele não tá se sentindo seguro. O funcionário também, ele precisa se sentir seguro. Falei, por que os funcionários estão saindo? Porque eles, na cabeça deles, eles pensam, então se ele pode fechar essa empresa a qualquer momento, então eu vou procurar uma empresa que vai me dar mais estabilidade. Então, é muito necessário olhar para isso. É a mesma coisa de quem já está casado e o marido ou a mulher fala, eu vou embora dessa casa, eu vou embora dessa casa, eu vou embora dessa casa. Aí, de repente, a outra parte vai e lhe mete um chifre. Aí você fala, mas por que? Eu já estava me sentindo desguarnecido, né? E você já estava, para mim, você já estava indo embora. Aí, no momento de fraqueza, pode acontecer. Não é que... Que é o certo, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, claro que não. Mas que uma coisa acaba empurrando outras coisas, isso acontece. E na empresa é a mesma coisa, né? Se o líder, o gestor, que são pessoas que detêm informações, né, valiosas a respeito da empresa, muito mais informações do que o funcionário ali, né? Ele está trazendo esse tipo de informação. E se tratando do líder, Leidiane, o que ele precisa adotar de mudança para ter esse clima organizacional positivo de alta performance? Você acha que começa pela técnica, pelo comportamento ou pela emoção? Por onde ele começaria? Com certeza pela emoção, porque já foi comprovado que as pessoas, elas são contratadas pelas habilidades técnicas, mas são dispensadas pelos atos comportamentais. Então, você pode ter a melhor técnica do mundo, mas se você for uma pessoa emocionalmente despreparada, não tem técnica que salva. Hoje nós temos aí no mercado o exemplo da Nokia, né? O líder era totalmente despreparado. Ele não dava segurança psicológica para os funcionários. E o que aconteceu com a Nokia? Extinguiu. Então, quer dizer, o líder, ele precisa, primeiro, ele tem que estar emocionalmente bem, porque a técnica, ele vai conseguir adquirir. Sim. Ele faz um curso, ele vai ter um aproveitamento muito melhor. Mas agora, de nada adianta você ter a melhor técnica do mundo se você não está... emocionalmente bem para ocupar aquele cargo. Você vai meter os pés pelas mãos. Ou vai ser aquela pessoa que vai ser insegura e vai querer fazer tudo para todo mundo. Vai ser aquele líder bonzinho também, que quando a gente fala de segurança psicológica, não é aquele líder também que faz tudo para todo mundo, não. Deixa eu fazer aqui, deixa... Não, porque o que vai acontecer? Vai adoecer esse líder. Ele não vai dar conta. É muito pesado para ele.
Então, ele precisa trabalhar primeiro a emoção e logo em seguida, com certeza, a técnica. Muito bom. Anotou a chave aí, gente boa? Pega essa chave aí. Que bom que você está vendo esse episódio. Eu sei que você está pensando nisso. E, Leidiane, vamos falar sobre família. Como que é trabalhar lado a lado com o maridão? Como é que chama mesmo seu marido? Danilo. Danilo! Um abraço, Danilo. Eu falo assim que é desafiador, mas eu aprendo muito, sabe? Acho que tudo é muito aprendizado. Não é fácil, porque, assim, separar as coisas, igual eu te falei no início, não tem como, assim, você separar a vida profissional de vida pessoal, né? Ainda mais quando é casal ali, né? Mas é muito gratificante para mim, porque eu aprendo muito e aí eu coloco em prática todas as técnicas de gestão emocional que eu tenho. Sim. Eu coloco em prática no meu casamento. Ontem eu brinquei com ele, falei, Danilo, você sabia que a gente pode dar um treinamento para casais? Aí ele olhou para mim e falou assim, sério? Por que você tá dizendo isso? Eu falei, não, porque nós dois juntos a gente dá muito certo. Você já prestou atenção? Porque assim, ao mesmo tempo que a gente tá ali discutindo, a gente acabou de resolver um problemaço, um negócio sério, não sei o quê. Aí a gente já tá conversando das crianças, sabe? Ai, você viu? Não sei o quê, uma gracinha que as crianças fazem. É desafiador, não é fácil, porque você precisa saber muito bem separar os papéis. Lá na minha casa nós temos muito bem esses papéis definidos, qual que é o papel dele, tanto na empresa quanto no nosso casamento. Que eu costumo dizer assim, que tanto a empresa quanto o casamento, o homem e a mulher, ele vai ter papéis diferentes ali dentro. Então, a gente separa muito bem os nossos papéis e impõe limites também. Tem que ter essa questão dos limites. Na parte dele, eu não invado e na minha parte, ele também não invade. Sim. A gente, lógico, a gente troca ideia, a gente conversa. Muitas vezes, eu preciso levar algumas coisas para ele, muitas vezes ele precisa trazer algumas coisas para mim. Mas a gente tem muito essa questão do limite entre a gente ali, impor essa questão do limite e o respeito. Tem um respeito mútuo entre nós dois, assim, que é preciso ter, né? Casal que trabalha junto, se não tiver, não dá certo. Sim. Precisa ter. Casal que trabalha junto, pessoal, respeito e profissionalismo, né? Porque não dá. Se você, imagina, você tem lá uma reunião, você tem alguma coisa para fazer lá junto com o marido e surge uma discussão no meio do caminho, não dá para falar, para o carro, eu vou descer, eu não vou. Não dá, né? Eu falo assim que é um desafio exatamente por isso, porque, por exemplo, você trabalha numa empresa qualquer, você se desentendeu com algum colega de trabalho, você vai para sua casa, você vai chegar em casa, acabou, você vai ver só no outro dia. E quando você é casado, não tem disso. Então, você tem que saber, assim, separar as coisas. Não, aquilo ali foi um lado profissional, porque muitas vezes discorda. Muitas vezes eu e ele, a gente discorda de algumas coisas, de algumas decisões que ele fala assim, eu vou por esse caminho. Eu falo, não, o caminho não é esse. Muitas vezes a gente discorda. Mas a gente discorda ali, não leva para o nosso casamento depois de qualquer coisinha. Porque você falou aquilo. Não, aquilo lá foi relacionado à empresa, não relacionado ao nosso casamento. Então, o profissionalismo, ele precisa ser um fator determinante. Eu falo que casal que quer trabalhar junto não dá para ser criança. É um processo de adultecimento. Você tem que adultecer ali. Sim. Top. Ô Danilo, eu achei que ela ia falar assim, que vocês poderiam fazer treinamento para casal, porque ela já testou todas as técnicas com você. Também. Você tinha testado ela em todas as técnicas, Danilo. Também. Mas isso também, de vez em quando ele fala para mim, nossa, depois que você começou a trabalhar com essas questões de terapia, você mudou tanto, né? Eu falo, você acha? Ele fala para mim, eu acho. Eu falo para ele, pois é, e depois que eu comecei também a respeitar seus limites, né? Porque eu brinco muito que antes de eu entrar para esse mundo do desenvolvimento humano, eu não queria um marido, eu queria um pai. E aí, tipo, eu queria que ele me desse a estabilidade que um pai dá para um filho. E isso ele não quer me dar. E nós começamos a namorar muito. Eu era muito nova quando a gente começou a namorar e tudo mais. Então, depois que eu fui pro processo do autoconhecimento, que eu vi que eu precisava melhorar muitas coisas ali, e eu comecei a trabalhar muito nisso, nossa, melhorou 100% o nosso casamento, né? Porque hoje eu vejo o nosso casamento de uma outra forma. Eu não quero mais ali um pai, eu quero
Marido, né? marido. Isso é interessante, é uma fala muito importante, né? As pessoas que estão aí nos ouvindo, que estão casados, aqueles que vão casar-se, né? Estão à procura de um parceiro, ou está namorando, tem que saber que você vai ter um cônjuge, né? Você não vai ter o pai, nem o avô e nem o irmão, que você vai ter ali é um cônjuge. O papel do cônjuge é ser realmente o cônjuge, né? Se é ele marido, se é ela esposa, e não trazer a gente tem que se tratar, se resolver. Exatamente. O processo terapêutico ele é muito bom por isso, porque daí você consegue se resolver com você mesmo, você consegue identificar quais são os pontos e você também para de jogar a culpa no outro, porque casamento é muito disso, né? Às vezes a gente sempre joga a culpa no outro, mas nunca quer olhar para si, para os defeitos. O processo terapêutico ele é bom por isso, porque você começa a se olhar. Antes eu queria muito catequizar meu marido, sabe? Antes, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Hoje não. Questões pessoais dele eu deixo com ele. Eu falo assim, você fica com o que é seu, eu fico com o que é meu. Nós somos um casal, mas precisa ter esse processo de individuação. O que eu olho muitos casais hoje em dia é que mistura muito, a pessoa não se autoconhece e aí projeta no outro, quer que o outro dá segurança. Às vezes, ou o marido ou a mulher cobra muito, eu quero que você me dê segurança. Ninguém no mundo vai poder te dar segurança, só você vai poder te dar essa segurança. Então, é muito interessante olhar para isso, é um fator determinante que para um relacionamento dar certo, precisa olhar para isso. E quando a pessoa faz essa análise, né? Ela olha assim para ver os seus defeitos e diz assim, mas eu não encontrei defeitos. Aí precisa tratar o narcisismo da pessoa. Eita! Aí a ferida narcísica dela tá muito alta, né? Precisa tratar a arrogância e tem que olhar pro lado da arrogância, porque todos nós temos defeitos, né, Boni? Não tem aquela pessoa que não tem. O livro Superando Limites tem algo que trata sobre isso? Como... O livro, ele trata muito disso, né? De como foi que eu consegui sair daquele estado emocional que eu estava, que ali eu superei mesmo o meu limite e consegui me transformar. Foi um processo mesmo de metamorfose que eu sofri ali. Eu trato muito disso, né? Daquele estado emocional, de que eu sempre fui aquela criança que eu não sabia dizer não, eu sofri muito bullying, então eu tinha muitas questões emocionais para ser tratadas. E aí, eu acho que o ápice do meu estado emocional aconteceu quando meu filho nasceu. E aí foi aonde eu falei, não, eu preciso buscar ajuda daqui, eu não consigo mais ir sozinha. Então, no meu livro, eu trago muito isso, de como que foi o meu processo de superação. Legal. E qual que é o valor familiar que você leva para dentro da empresa? O valor familiar que eu trago é a questão do pertencimento. Porque em uma família, todos têm direito de pertencer. E em uma empresa, o colaborador, ele precisa se sentir pertencente, ele precisa sentir que ele faz parte daquilo ali. Uma coisa que eu sempre falo, às vezes as pessoas, algum funcionário fala para mim, eu trabalho para você. Eu falo, não, você não trabalha para mim, você trabalha comigo, você trabalha com a gente, você não trabalha para mim, você trabalha para você. Então, quer dizer, o colaborador, quando ele sente que ele pertence ali, a gente precisa trazer para os colaboradores uma mente empreendedora, mas não aquela mente empreendedora de, então agora eu vou sair e vou tocar meu próprio negócio. Não, saber que ele é o principal produto dele, que ele está ali dentro de uma empresa, que ele tem um CPF, mas é o serviço dele que está trazendo a renda para ele. Então, quando ele sente que ele é pertencente naquele grupo, naquela empresa, automaticamente ele vai engajar muito mais. Eu trago muito esse valor da minha família, que é essa questão do pertencimento para dentro das empresas. Legal. Vocês que estão ouvindo aí, querem aprender mais sobre pertencimento de forma literária, tem um livro do Daniel Cole que é Equipes Brilhantes. Vale a pena, vale muito a pena. Você conhece? Conheço. Top demais, vale muito a pena. Lidiane, o que você diria para quem quer empreender, mas tem medo? Eu falo que vai com medo mesmo. O medo, ele nunca passa, né, Boni? Ele vai passando de estágios, né? Sim. Ele nunca passa. Mas, quando você quer empreender com um propósito,
qual que é o seu propósito? Primeiro objetivo, o que você quer com aquele empreendimento? Qual que é o seu propósito? Você precisa ter um propósito muito bem estabelecido. Porque qual que é o seu empreender, o que ele vai contribuir para o mundo? O que ele vai levar? O medo, ele nunca vai passar. A gente já está com a transportadora tem 5 anos e até hoje ainda algumas decisões que nós tomamos dá medo. Quando eu fui empreender agora para o lado do desenvolvimento humano, também me deu muito medo. O medo, ele sempre vai existir, né? Ele sempre vai estar ali. Natural, nossa, né? O medo... Trazer prudência, né? O medo é um mecanismo de defesa que nós temos. Nós só não atravessamos a rua sem olhar porque a gente tem medo de ser atropelado por um carro. Sim. Então, o medo, ele é um mecanismo de defesa, ele é muito importante, porque o medo, muitas vezes, ele vai agir para que a gente não tome decisões também que vai nos prejudicar lá na frente. Mas, quando a gente tem um propósito maior, o medo, ele não pode ser uma âncora na nossa vida, né? Ele vai existir, mas vai com medo mesmo. O medo, ele vai existir, mas quando você coloca o seu propósito na frente, pode ter certeza, e se o seu empreender também for contribuir de uma forma positiva para o mundo, com certeza vai dar certo. E o acompanhamento é IES ou é IES? É o método IES. Como que funciona? O método IES é um método terapêutico que, de todas essas vivências e formações que eu tive e de tudo que eu apliquei em mim, eu ajudo as pessoas, sabe? É um método que tem dado muito certo para pessoas que querem liderar mesmo a própria vida, sabe? A gente trabalha essa questão da autoconfiança, trabalhamos a autoimagem, porque são os pilares da vida da pessoa. Ela precisa trabalhar a sua autoestima, a autoimagem e a autoconfiança. E, por exemplo, tudo na vida, ela começa da sua autoestima. O quanto que você está se estimando? Sim. Depois, a sua autoimagem. Como que você se olha para você mesmo? Muitas vezes eu recebo mulheres que falam: ai, meu marido não me apoia, eu queria fazer tal coisa, mas ele não acredita em mim. Aí eu pergunto: você acredita em você? Ah, eu não acredito muito. Eu falo: então, como que você quer que o outro acredite em você, sendo que nem você mesmo está se acreditando? E depois, o outro pilar que eu trabalho é a questão da autoconfiança. Porque, às vezes, a pessoa acha que a autoconfiança é se sentir: ai, não, agora eu sou invencível. Não, Hulk. é o Hulk. E não é isso. A autoconfiança, aí, depois que você trabalha a sua autoestima e a sua autoimagem, aí a gente vai pro pilar da autoconfiança. O que é a autoconfiança? Aí é a sua habilidade técnica. Por exemplo, você tem autoconfiança para vir aqui e dirigir aqui o podcast, certo? Se eu falar para você e dar uma aula de yoga, você vai se sentir autoconfiante? Não vai, você não tem habilidade técnica. Então, até para ir na aula, participar da aula, que eu fiz Pilates, né? Eu fiz uma aula de Pilates, meu Deus do céu, que insegurança para chegar naquela aula. Eu vou travar naquele negócio, vou cair daquela bola. O ciático tava feio, mas fui. Exatamente. Mas se você, para vir aqui dirigir o podcast, você tem muita autoconfiança. Sim. Então, mas por quê? Porque você antes, para você vir aqui, você já trabalhou com certeza a sua autoestima e a sua autoimagem, que é como você se olha e quanto você estima você mesmo. Porque eu digo assim que a autoestima é igual quando você está no avião. Vai viajar. O que eles falam? Primeiro coloque a máscara em você para depois colocar no outro. E tem muita gente que inverte esse papel. Que é primeiro o outro, depois ela. E não dá certo. Sim. Então, o método IES, eu trabalho esses 3 pilares, que é a autoestima, a autoconfiança, a autoimagem. Nós olhamos para dentro da pessoa, o que está impedindo ela de crescer, de liderar a própria vida. É um trabalho muito bonito, porque a partir disso a pessoa começa a olhar para dentro dela. Melhora relacionamentos, melhora casamento, relacionamento com o filho, porque daí a pessoa toma autorresponsabilidade. Ela começa a entender que a vida dela depende só dela, não é do outro.
E o processo terapêutico, ele é muito importante para isso. E são 6 sessões, mas são 6 sessões de 1 hora, mas são 6 sessões poderosíssimas, que a gente olha para dentro dela e ela consegue entender o que é que está impedindo ela de dar o próximo passo, de liderar a própria vida. Legal. E essas sessões faz só presencial, faz online? Atualmente, devido à minha alta demanda aqui, que você já viu que é bastante coisa. É pujante. Eu tô trabalhando só online. E é muito legal porque eu tenho clientes de vários lugares. Eu tenho do Chile, eu tenho uma cliente minha que ela é lá do Chile. Eu tenho gente de São Paulo, Santa Catarina. Então eu faço atualmente só online. Legal. E aí, se as pessoas quiserem saber mais como funciona, onde que eles conseguem falar com você? Lá tem no meu WhatsApp, tem um Instagram? Tem o meu WhatsApp, né? E lá no meu Instagram tem o link lá no link da bio tem a minha página lá, ela pode entrar lá na página de vendas eu explico bem melhor como que... Sim. É Leidiane, né? Com 2 Y? No Lei e no Di, né? Isso. Leidiane, o meu Instagram é Leidiane V. Legal. Então, para de procrastinar, gente boa. Eu sei que você procrastina, que eu também procrastino. Para de procrastinar naquilo que você precisa fazer e bora arrastar para cima. Qual que é o seu recado, Leidiane, para o empreendedor que hesita em investir no time, porque o cara vai que eu invisto e o cara vai embora, né? Ou, nossa, tem que parar o time para fazer isso daí, a gente não tem tempo aqui na empresa para fazer isso. Não investir no time custa muito caro. A falta de investir... Porque o principal ativo de uma empresa é o quê? É o humano, né? Então, não investir no time é muito caro. Outro dia, eu fui em uma médica especialista em uma área. Aí, eu cheguei lá, a secretária dessa médica falou pra mim assim... Por que a senhora tem plano de saúde? Falei, tem, a Unimed. Ela falou, e por que a senhora não passou pela Unimed? Aí eu falei pra ela, porque a doutora não atende Unimed, atende? Achei que ela não atendia. Ela falou assim, não, ela não atende, mas a senhora poderia ir em outra. Aí eu olhei e eu falei assim... Meu Deus! Poderia, mas eu vim nessa, porque eu ia ter uma lista, né, pela Unimed ia demorar muito também pra ficar procurando e eu não tô com tempo, né? Aí ela virou pra mim e falou assim... Não, mas a senhora solicitar a Unimed, a senhora consegue. Aí eu pensei, será que ela tá me desmotivando a passar pela consulta? Será que a médica é ruim? Aí eu perguntaria, a doutora é ruim? Aí eu entrei lá, sabe, quase que eu falei pra doutora, mas eu falei, não vou falar, sabe, vou usar do meu profissionalismo. Outro dia, eu vindo de São Paulo, a aeromoça totalmente descompensada, parou lá no saguão do aeroporto e gritava assim, eu estou muito cansada, gente, eu não dormi essa noite, eu tô cansada desses voos turbulentos, então eu espero que vocês colaborem. E do meu lado tinha uma senhora que nunca tinha viajado de avião. E a senhora falou assim pra mim, nossa, você viu? Ela tá nervosa. Eu falei assim, não, mas é tranquilo, a senhora pode ficar tranquila que não dá problema nenhum. E a aeromoça totalmente descompensada. Eu fui lá, falei pra ela, primeiro eu acolhi, né? Porque precisa ter esse acolhimento. Falei, olha, eu vejo você, eu entendo que você está muito cansada. Mas essa sua atitude de ficar gritando aqui tá assustando as pessoas. Aí ela falou assim, não, mas eu estou muito cansada, você não sabe quanto que eu estou exausta. Falei, eu imagino quanto você deve estar exausta. Eu também estou, porque eu tinha ido atender na Virada Zen, lá em São Paulo. Então, imagina, nós fizemos mais de 1000 atendimentos. E aí, no outro dia, eu estava vindo embora para casa. Eu falei assim, eu também eu estava trabalhando. Mas isso não te dá o direito de ficar gritando desse jeito aqui. Então, você imagina, se a companhia aérea tivesse investido nesse time, no treinamento dessas pessoas, olha o quanto que... Ela estaria melhor preparada para lidar com essa pressão que ela... Exatamente. Tá vendo, né? Então, assim, não investir no time é muito caro. Se você não investir no seu time, você vai correr o risco de ter um gol contra. Essa secretária estava marcando um gol contra, estava realmente disposta a fazer você correr da doutora. Leidiane, que episódio maravilhoso, né? Nós estamos chegando na reta final e eu quero te fazer a pergunta que tem algo que nós não falamos e que você gostaria de falar e deixar registrado aqui? De repente a gente não mencionou. Não, eu
acredito que a mensagem foi bem clara, da importância das pessoas cuidarem da saúde mental, dos seus colaboradores. E mesmo quem não tem empresa, né, que é a pessoa física dela, ir buscar essa buscar ajuda, buscar o autoconhecimento, porque o autoconhecimento é a chave para o sucesso. Verdade. Quando a pessoa se autoconhece, ninguém para ela. Muito bom. Eu tenho para mim, gente boa, que eu acredito que você também, que esse episódio é um episódio necessário. Você chegou até aqui, parabéns. E se você concorda com isso, você precisa compartilhar esse episódio com alguém que você ama. E até aquela pessoa que é difícil de amar, principalmente ela, você tem que mandar esse episódio para ela poder aprender a como lidar melhor, né, com as emoções. E eu espero que você que é gestor, dono de empresa, entenda, né? Entendeu através desse episódio que as empresas não vão crescer sozinhas. Elas crescem através de pessoas, né? Tem uma máxima que é: pessoas precisam de pessoas e as empresas precisam de pessoas. É elas que fazem o negócio rodar. Então, invista nelas, invista no emocional delas, capacite elas para isso e você vai chegar em patamares maiores. Leidiane, ping-pong para nós encerrarmos, você topa? Topa. Eu vou iniciar a frase e você tenta encerrar com uma palavra, senão você pode complementar. Tá. Tá bom? A vida é? Ai, a vida pra mim é incrível. A família é? Tudo. A Leidiane é? A Leidiane é sensacional. Deus é? Ai, tudo pra mim. Saúde emocional é? Tudo também. Empreender é? Desafiador. Dinheiro é? Necessário. Saúde é? Saúde é a nossa base. Um homem que você admira? Um homem que eu admiro, meu pai e meu marido. Uma mulher que você admira? Ai, minha mãe. Uma qualidade que você admira nas pessoas? A empatia. Um livro ou um filme que te marcou? Ou se você tiver os dois, pode falar. Ai, livro é difícil porque eu leio tanto. Uhum. E um filme, Em Busca da Felicidade. Muito bom. Um lugar que te marcou? Ai, Florianópolis. Tem alguma passagem da Bíblia que te inspira, que te fortalece? Ai, eu falo assim que a Bíblia, ela deveria ser o nosso livro de cabeceira ali, mas o nosso celular, né? Porque ali é onde a gente se fortalece. Então, eu costumo assim, às vezes quando eu tô muito perdida, que eu não sei pra onde ir, eu pego a minha Bíblia e falo: Deus, me mostra o que eu tenho que aprender com isso aqui. E sempre tem alguma coisa pra acrescentar na minha vida. Então, eu gosto muito daquela série, não sei se você já assistiu, do The Chosen, e eu assisto aquilo ali, gente, e choro tanto. Pra mim, todas as passagens da Bíblia são importantes. Pra mim, tudo que tá ali é muito importante. E eu tento, assim, levar isso pra minha vida mesmo. Então, eu acredito que o livro todo. Difícil escolher um, difícil. Né? Muito bem, Leidiane. Qual é a mensagem que você deixa para as pessoas em geral? O portal se abre e o que você falar chegará a todas as pessoas do mundo. Qual é a mensagem? Uma pessoa, para ela liderar o mundo, primeiro ela precisa liderar a si mesma. Cuidar da saúde mental e emocional é necessário para que você consiga alcançar os seus objetivos, com certeza. Muito bom. Muito obrigado pelo seu tempo, Leidiane, por toda a sua partilha, né, da sua história, das suas dores, da sua jornada, também das suas vitórias. Muita gratidão por você vir ao Bonicast e partilhar com o nosso público. Deus abençoe sua jornada. Eu que agradeço a oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui, de poder partilhar um pouco sobre a minha vida, sobre os meus conhecimentos, e eu espero de verdade poder contribuir muito com a vida de quem está assistindo o programa. Muito bom, contribuiu e muito. E a você que chegou até aqui, se não se inscreveu, não saia daqui sem se inscrever no nosso canal e fique atento aos próximos episódios do Bonicast. O próximo episódio será da série Organizações que Transformam. Eu vou receber aqui uma pessoa fantástica e você precisa pegar as chaves que ela vai trazer. Muito obrigado pela sua confiança. Até mais. Fala comigo!